Olá, amigos, sejam bem-vindos à nossa segunda videoaula, né, que trata de mitologia dentro do contexto da Grécia Antiga. Aí, se vocês estão recordados, eu apresentei esse conjunto de obras aqui desses autores, todos eles contemporâneos, correto? Eles vão resgatar a ideia de mito e cada um na sua área vai afirmar, né, esse é o ponto em comum, de que os mitos ainda fazem parte da nossa cultura ocidental. Na verdade, que ainda fazem parte do nosso conjunto de crenças, mesmo dentro da modernidade, como um mito de progresso, um mito de beleza feminina, um mito de meritocracia e outros termos que a gente pode discutir presencialmente em sala, ok? Beleza? Aí, só que cada um vai afirmar isso dentro da sua área, por exemplo, dentro da filosofia, dentro da antropologia, dentro da psicanálise, dentro da literatura e até da teologia. Entendido até aí? Então vá lá. Então, prosseguindo, falamos também das obras de Homero e Hesíodo, né? No caso de Hesíodo, a gente parou aqui no trabalho de Dias, né, da ideia de tempo cíclico, né, que vai, no caso, na acepção dele, desde a origem, né, que é a Idade de Ouro, até a degradação humana, que é a Idade do Ferro. Né? Perfeito? Aí paramos bem aqui. Só que eu esqueci de comentar que no caso do Homero, essas obras, a Ilíada e a Odisseia, foram atribuídas a ele. Por que atribuídas? Porque não se tem certeza se ele existiu de fato, né? Então, como a Ilíada e a Odisseia são uma espécie de Bíblia do grego antigo, então não se tem certeza, né? E como é uma fonte de origem oral surgida por volta do século IX a.C., não se tem certeza da existência desse poeta grego aqui de nome Homero. Por que poeta? Porque o poeta era o canal, né, dos deuses para se comunicar com os outros mortais. Entendido até aí? Tá. Aí nós falamos da cosmogonia, se vocês estão recordados, né, desde a origem, né, do cosmos, a partir da ideia de caos, na religiosidade cristã, correto? E também no imaginário grego, que é esse confronto aqui dessas forças primitivas ou primárias, né, do caos e a ordem, né, que vai dar origem ao cosmos e, claro, fruto da natureza. Aqui, quando eu falo natureza, de Gaia, há várias versões. Existem versões que dizem que o caos surgiu da natureza, né? E outras dizem que a natureza surgiu do caos. Seja como for, a ideia de natureza, né, como entidade primeira, né, aí não é uma titã, mas como uma força primitiva, é chamada de Gaia, correto? Gaia seria a Terra, né? De forma geral. Aí, bom, aí nós falamos de tempo cíclico, né? A ideia de ciclos, onde a humanidade, no caso os mortais, estavam ligados à natureza, né? Onde a natureza faz parte de todo o processo da existência desses mortais. E falamos da ideia de tempo cronológico, no caso, né? Tempo linear, né? Tempo linear, que onde a natureza, desculpa, sai de cena para serem mais ou menos registradas apenas as ações humanas, correto? Durante a existência, né, da humanidade. Perfeito? Que é o que compõe a história. Entendido até aí? Então tá. De qualquer maneira, nós paramos aqui na Idade de Ouro. Perfeito? Onde vai surgir a humanidade. A humanidade vai surgir por um desejo de um Deus que é o Deus principal do panteão. Panteão é o conjunto de deuses grego chamado Zeus, que por vontade dele a humanidade vai passar a existir nesse período. Esse período é quando os deuses e os mortais vão conviver em conjunto. Na verdade, todos os seres vivos vão conviver em conjunto. Perfeito? Então tá. Então, avançando um pouco mais, vamos ver aqui. Agora, não falando mais de temporalidade cíclica, e sim agora nos remetendo à parte da teogonia, ou seja, a origem dos deuses,
nós já vimos que os deuses da primeira geração, né, são os deuses ligados à natureza, de forma geral, né? O cosmos, o caos, Gaia, perfeito? E depois nós temos os deuses da segunda geração. Aí, como é que isso se inicia? Bom, eu vou ter que avançar aqui um pouco. Aí, só retomando aqui, vocês lembram, né, do tempo cíclico em que na verdade, os mortais, né, interpretavam esse tempo numa relação íntima com a natureza. Isso ainda ocorre? Ocorre. Por exemplo, se você sair daqui da urbis tumultuada, né, sair da cidade e viajar pela Amazônia, você vai notar que e quanto mais próximo da natureza você estiver, menos seu relógio vai ser tão útil, né? Porque você não vai precisar de tanto de precisão, porque o tempo vai estar ligado à natureza, né? Nessas comunidades mais afastadas. Tanto é que se você conversar com as pessoas locais dessas comunidades, pode reparar que o tempo está ligado a algum aspecto da natureza. Eles vão dizer assim: agora é tempo de Puaçu, é tempo de Bacuri, é tempo de Gurijuba, é tempo de Mapará. Pode reparar que a ideia de tempo está ligada a algum elemento da natureza, porque eles estão imersos nela. Entendido até aí? Então tá. Então isso é uma evidência, né, que a ideia de ciclo ainda está presente, né, em comunidades onde a natureza se faz muito presente ali. Vamos lá. E continuando, aí essa imagem aqui, depois eu comento porque eu apanhei. Aí nós vamos falar das origens dos deuses, né, ou teogonia. Começa por aqui, né? Nós temos céu e terra, né? Urano e Gaia, certo? Urano representa o céu e Gaia a natureza, correto? Então, vocês podem notar que céu e terra era um só, né? E que Urano, que era a presença masculina, fertilizava Gaia, né? Só que Gaia, né, não conseguia parir os filhos devido à presença de Urano, que não descolava de Gaia, entendido? E com isso ela sentia dores terríveis de parto. Isso, né, um dos filhos de Gaia, que estava no ventre, né, da natureza, né, chamado Cronos, vai apanhar, não sei como, só se vocês lerem os detalhes, mas eu não recordo, vai apanhar uma foice, né, que é um instrumento cortante, e nessa imagem aqui renascentista do pintor Vasari, do século XVI, ele vai retratar Cronos, né, castrando quem? Urano. Quando Cronos castra Urano, é óbvio que ele vai sentir uma dor imensurável e ao mesmo tempo ele vai sair de cima de Gaia e a partir daí ele fica no alto. Urano passa a ser chamado de céu. E aí, a partir daí, céu e terra nunca mais se unificaram, que no caso é Gaia, né? Terra, Gaia, céu, Urano. Perfeito? E com a castração de Urano, Gaia é libertada e a partir daí os seus filhos, os titãs, passaram a reinar na natureza, cada um com o seu poder, né, primitivo. Aí nós temos aqui a segunda geração de deuses, que são os titãs. Perfeito? Vou falar de cada um deles? Não dá, impossível. Então, o que a gente tem que lembrar aqui é que Cronos vai desposar Reia, correto? E a partir daí vamos ter outro conflito de gerações, né? Que é conflito entre pais e filhos, porque se Cronos castrou Urano, que era o pai dele, Cronos também tinha medo de ser castrado e, portanto, ele engolia os filhos. E por uma artimanha, né, de Reia, Cronos vai ser enganado e a partir daí Zeus, né, vai fazer com que
Cronos, que havia engolido todos os filhos, Zeus vai envenenar a bebida de Cronos. Cronos vai vomitar os irmãos os irmãos de Zeus que ele havia engolido. Eles fogem e vão para o Monte Olimpo. E daí surgem os deuses olimpianos. Para agravar a situação, o próprio Zeus se torna o líder de todos os deuses, né, dos deuses olimpianos. E aqui uma cena do Cronos engolindo os filhos, né, ou raptando e engolindo os filhos, correto? Ele com a foice. Aqui uma cena de Reia, né, enganando o Cronos, né, dando uma pedra no lugar de Zeus, né? E Cronos vai engolir a pedra achando que era uma das crias dele, né? Não sei como ele não passou mal. De qualquer maneira, essa pedra foi vomitada junto com os irmãos regurgitada junto com os irmãos de Zeus, e até hoje, né, se faz presente lá na Grécia Antiga, na crença mitológica deles. Perfeito? Então tá. Aí, resultado, Zeus liberta as criaturas do Hades, do Hades, na verdade, liberta as criaturas do Tártaro. Tártaro é um setor que fica dentro do submundo ou do inframundo, né, que chama de geral de Hades. O Hades não é o inferno. O Hades é um local onde habita os heróis nos Campos Elíseos, e também tem o Tártaro, que é o inferno em si, né, que é o inferno que a gente conhece, que é o inferno grego. Só que o inferno grego lá não se caracterizava pelo fogo, que você vai arder no fogo, como no inferno cristão. No inferno grego você perde a memória, mas isso é um fato que a gente pode discutir numa outra situação, entendido? Então o que vai acontecer? Zeus vai liderar uma revolta contra os titãs e vai destronar Cronos e jogá-lo no Tártaro a partir do uso do poder dos raios. Perfeito? Então tá, vocês estão visualizando aí, né? Tá bom. E com isso, aí sim, Zeus passa a reinar, correto? E com o reinado de Zeus, vai começar a Era de Ouro, onde os humanos vão surgir. Perfeito? Quer dizer, era, no caso, a Idade de Ouro. Entendido até aí? E aqui a gente encerra nossa segunda parte para não ficar muito maçante. Tá certo? Então, até a próxima, amigo. Até a terceira parte que a gente vai finalizar, né, essa ideia de mito aqui, que é o mito de origem a partir de Prometeu, ok?